Sejam bem-vindos pelo Papo Switch ao Ganda Seja Brasil e hoje eu vou trazer para vocês um deck que é bem interessante pelo fato de que vamos fazer uma ideia já antiga funcionar, que é fazer com que a mecânica Repair seja algo bem interessante. Hoje nós vamos trazer um deck que é o TO Blockers. O TO ele apareceu agora em XD3 juntamente com o seu piloto que eu chamo de Papilomas. E é interessante porque ele defende bastante, mas ele não é simplesmente uma defesa por defesa. Ele é uma defesa que tem repair, tem blocker, e vai fazer com que você fique muito tempo vivo e, por consequência, bater sem nenhum tipo de complicação. Beleza? Então, bora lá ver como que ficou essa lista de TO Blockers. Então, pessoal, estamos aqui com a lista para vocês e começando nós temos aqui o Messala. O Messala ele é Júpiteris. Eu tentei já trazer um deck que fosse 100% Júpiteris, mas no fim das contas passou um tanto à vontade, mas quem sabe uma hora chega. Mas o Messala ele é Blocker, Repair 1, e no caso o Repair é interessante porque não é simplesmente recuperar 1 de dano na passagem de turno, mas sim ele pode ser escalonável, ou seja, se ele é um Repair 1 e você dá Repair 1 para ele, ele ganha Repair 2, recuperando 2 no final do seu turno. Então é interessante porque sim, ele consegue fazer diversas coisas interessantes, não apenas o blocker, mas também recupera no final do turno. Ele é Júpiteris Straight, então no caso ele ainda pode bater caso seja necessário. Continuando aqui, nós temos o Kshatra Bersung. Aqui eu decidi colocar essa carta no deck, primeiro porque ele dá draw, então os draws sempre são muito interessantes, e também ele é repair. Ele não brinca nada com especial, porque ele é marida, ele é um 4/4, mas como ele tem repair, ele vai conseguir trigar as habilidades que necessitam desse repair. Seguindo então agora um pouco nos nossos turnos iniciais, a gente tem o Rick Dias, Blocker, AUG, custo 2 de nível 3, 3/3 Blocker, como a gente já conhece. Temos aqui o Sword Strike Gundam, dura em pé quando ataca, você pega uma unidade de nível 2 de HP ou menos e retorna para a mão do seu oponente, a Earth Alliance, com Earth Alliance Trade. Também como blocker nós temos o Gundam, né, o Leafrit. Leafrit a gente também já está sabendo bastante como ele funciona. E obviamente, né, claro, se tem azul, provavelmente tem o Gundam Repair 2, porque ele não apenas é uma carta muito forte na curva 4, mas também quando ele estiver pareado dá mais 1 para todo mundo durante o seu turno, além de ter Repair 2 que brinca com as habilidades que estão propostas nesse deck também. Juntamente aqui nós temos o L-Strike Gundam Block, que quando ele é pareado com um piloto de nível 4 ou mais, escolhe uma unidade de 4 de HP ou menos e devolve para a mão. Então você vai, caso, bounceando. O problema do bounce é que se for deploy, ele vai trigar a habilidade, então às vezes pode ser uma faga de 2 gumes, porém é interessante porque caso a pessoa não tenha tantos deploys, ou seja, um deploy não tão problemático, também seja também interessante. Seguindo aqui nós temos o TO, que foi aquele que fez a proposta do deck acontecer, Repair 3, no caso então, Repair 3 ele é bem forte, que o do Repair dele, né, quando uma outra unidade Repair ataca, você escolhe uma unidade que tenha o nível igual ou menor a essa unidade, aquela unidade e vira ela. Então você consegue fazer vários microamuros, porque não é uma vez por turno, e é o do Repair, então você coloca ele pareado, provavelmente mais com papilomos também, para fazer a habilidade acontecer com mais força. E se a unidade tiver Repair, que basicamente são quase todas as unidades que têm Repair, você consegue fazer essa habilidade acontecer. Nós temos o Amuro sempre grande Amuro, virar a unidade, porque virar por enquanto está sendo umas habilidades muito fortes, porque quando você vira, você bloqueia blockers, você força ele a bater onde você quer, então é algo bem legal. Seguindo os pilotos, nós temos o Kiriyamato, diminui 2 de AP do oponente quando ele ataca, então você consegue virar com as unidades, bater com essa, fazendo com que você consiga bater de uma maneira um pouco mais tranquila. E também aqui nós temos o Paptimus Skorok, que o link dele você escolhe uma outra unidade e essa unidade ganha 2 de repair. Se ela for uma unidade de Júpiter, você também compra uma carta. Então no caso você consegue dar repair, caso seja interessante, então a unidade já tem Repair 1, Repair 3, tem Repair 2, Repair 4, ou quero colocar no outro ovo, né, no caso no outro TO
beleza, você pode colocar também. Então você percebe que você consegue ir brincando, passando um, passando para o outro. De comandos, nós temos o Striker Pack, para a gente conseguir tanto trigar ele com Burst fazendo 3-3 ou 2-4-4-2, tudo blocker, ajuda bastante. Como compra, nós temos o Overflowing Affection, compra 2, descarta uma. A compra mais clássica, o Show of Resolve, compra 2 e apenas isso. E como base a gente tem o Archangel, você pode pagar 2 uma vez por turno, e você escolhe uma unidade friendly, que seja blocker, e você deixa ela como ativa e não pode atacar depois de trigar essa habilidade. Alguns colocam o Kusanagi como uma terceira, no caso são 3 Archangel e um Kusanagi, ou 2-2. O Kusanagi ele é bom porque ele bounceia também, porém, de uma forma geral, essa é aqui a lista para vocês. Então, pessoal, começando agora a nossa primeira partida. E é interessante, como eu disse na preview, é que se você for jogar com esse deck, você tem que jogar com um pouco mais de calma. Ele não é necessariamente um deck controle, porque decks controle eles têm uma forma um pouco mais de controle de board propriamente dito, mas esse deck ele é mais um controle por desgaste. Todas as vitórias aqui são vitórias por desgaste. Eu chamo de vitória por desgaste quando você percebe que o oponente está usando diversos recursos para fazer muita coisa contra você. Você vai perceber se a sua estratégia está rodando bem, se você vê que a mão do oponente está bem menor que a sua em grande parte da partida, porque você compra bastante, controla bastante, segura bastante e se mantém vivo durante bastante tempo. Todas as partidas vão ser um pouco entre 150% a 200% de velocidade, no caso ou 2x ou 1.5, porque como são batalhas muito longas e o desgaste de recurso é bastante longo, é realmente algo demorado, tanto que essa partida especificamente demorou 25 minutos para acabar, por causa desse segura, vai, segura, vai, segura, vai. E você vai percebendo que eu tento ao máximo manter as minhas cartas do board, em contrapartida ele for segurando o que ele puder segurar. Então, sempre quando você for jogar contra esse deck, gaste o menos possível. Claro que gastar o menos possível é um tanto complicado, porque depende muito de qual é o deck que você está usando, mas eu percebi, jogando contra ele nos semanais, é que o gás dele não é que ele tem bastante gás, mas sim ele se mantém constante nas descidas e constante no controle. Como é um deck um pouco mais de segurar, um pouco mais responsivo, se ele tiver com muitas cartas no campo, significa que ele já utilizou, entre aspas, os recursos que ele tem. Então você ser extremamente muito explosivo, de eu vou descer muito bicho, vou bater com muita força, vou fazer muito aquilo, às vezes não é tão interessante porque você vai estar gastando muito recurso, colocando todos os alvos possíveis no campo, e colocando todos esses alvos possíveis, quando o oponente for utilizar, ele já vai saber mais ou menos o que deve fazer. Então jogue um pouco mais na maciota quando for jogar contra esse deck. Da mesma forma que quando você for jogar com esse deck, jogue também na maciota. E você, assim, se você está percebendo que o seu flow está garantindo, você não precisa comprar mais, você não precisa descer mais, você não precisa dar mais respostas, mantenha as respostas constantes. Não precisa dar tanto material para ele usar. Então você percebe que a gente vai utilizando de uma tal forma que tenta em si colocar um pouco mais de recursos em campo na mesma velocidade que o outro vai colocando os recursos da mesma forma. Então você vai vendo que por ter muito, pelo menos eu enfrentei bastante no simulador e bastante também no semanal, a ideia do ping. Porque o ping ele é muito forte devido ao fato de que ele vai destruir a unidade. Só que o grande problema do ping, se a pessoa for com muita sede ao pote, é que o ping ele gasta recurso. No caso, você percebe que ele vai pinga 3, pinga 2, pinga 3, pinga 2. E se você, por acaso, não conseguir destruir aquela unidade, fazer com que o ataque não aconteça, ou o bloco não aconteça, você usou recurso. Então o ping, apesar de ser algo bem destrutivo, e se o oponente não souber jogar contra, é realmente algo complicado, mas se você souber usar onde o maior ping ele é equivalente à unidade destrutiva, aí perfeito. Aí você está usando o ping de uma maneira super certa. E como as minhas unidades brincam muito com repério, eu falei um pouco disso na review do deck,
O Repair, ele permite que eu fique vivo mais tempo. Então, no caso do Repair, saber bater do jeito certo é a maneira mais correta de jogar com esse deck. Esse deck, ele recompensa muito escolhas boas e não penaliza tanto escolhas ruins. Então esse deck é interessante porque você não precisa necessariamente ficar arriscando demais. Eu vou bater aqui e seguro aquele outro. Vou bater aqui e seguro aquele outro. Claro que dependendo de qual unidade está jogando, contra qual deck está jogando e quantos recursos o outro oponente está usando, você pode imaginar, não vou bater demais porque pode vir um close combat antes da etapa de combate, no caso antes da etapa de dano, pode vir uma unidade que pingue de uma outra forma e isso quebre um pouco as minhas pernas. Então você jogar mais tranquilamente e realmente focar em gastar o recurso do oponente é a melhor maneira. Tanto que você percebe, principalmente agora que estou jogando contra o deck de ping, que ele vai utilizando dos recursos para que a minha unidade seja destruída. Mas você percebe que a minha unidade destruída, a dele também é, e ele gastou recurso. Então às vezes ele gastou 4 recursos para tirar uma unidade minha, ou 4 recursos para tirar uma unidade pilotada minha. Então você percebe que realmente é algo um pouco mais problemático no ponto de vista do oponente, pela quantidade de recursos que ele vai utilizar e o quanto de recursos ele vai precisar para fazer aquilo acontecer. Então vocês percebem que eu tenho 4 cartas na minha mão, ele tem 3 cartas, no caso 4 cartas com a compra, desceu, pingou, manteve vivo, destruiu o outro, gastou 2 cartas para tirar uma unidade minha só, bateu, tirou a base, virou, e agora eu com isso continuo mantendo a minha fluidez, porém de uma maneira um pouco mais tranquila. Desço a base, viro um, viro o outro, desço o outro blocker. Então você percebe que ele está com 2 recursos na mão, eu estou com 2 recursos na mão, meu board tem 4 unidades, já estou batendo com um, já causei um daninho já na base, já me preparo para a próxima batida, ele vai vir com o Suppression, porém eu tenho 3 blockers e com isso eu vou conseguir segurar alguma coisa. Se ele for gastar um Close Combat ou alguma outra carta que cause o dano, ele vai estar tirando os recursos menores e caso ele tire os recursos maiores, eu ainda bloqueio, porque causar dano não diminui o meu AP. Então você percebe que realmente ele é um deck bem gostosinho de jogar. Claro, se a pessoa entender a fluidez da sua estratégia ou entender como que é o seu flow, talvez ele consiga prever quais são as possíveis cartas na sua mão, porque esse deck realmente ele é muito previsível. Então o difícil dele é você jogar de uma maneira um pouco mais na imprevisibilidade. Mas jogar muito na imprevisibilidade também pode ser uma espada de 2 gumes, porque se você decide jogar de uma maneira um pouco não tão prescripada, no caso o script já do deck, pode ser que você faça escolhas não tão interessantes. E mesmo que esse deck seja bom contra escolhas não tão interessantes, às vezes uma escolha muito não tão interessante, para a gente não dizer outra coisa, pode realmente ser um grande problema para você. Mas no caso, vocês percebem que essa partida está sendo bem no desgaste dele mesmo. Eu causo dano, pingo, seguro, uso, deixo uma carta na mão, deixo uma carta aqui na outra. Então vocês perceberam que durante essa partida não viu nenhum show resolve, foi apenas alguns overflowings e nem foram tantos. Então você percebe que a compra faz bastante diferença. Vou ainda fazer um vídeo falando sobre as vantagens de ter a compra, principalmente nesse jogo que ainda não tem tantas respostas e tantas formas de conseguir responder de uma maneira um pouco mais intensa. Mas vocês percebem que eu vou batendo, seguro, deixo um dano passar. Ah, mas Rafa, você tá com uma base e um shield, ele tá com 4 shields. Sim, realmente. Mas, querendo ou não, você saber segurar o tapa certo na hora certa vai fazer toda a diferença na hora de fazer a sua jogada. Tanto que eu desço agora o piloto, dou repair em 1, bato nele, já consigo tirar mais um pouco do recurso dele, então ele decidiu segurar no blocker, mas como no fato eu tenho repair 3 com essa unidade, simplesmente só foi uma segurada de tapa. E querendo ou não, agora eu consigo já saber que realmente tem um close combat, ele simplesmente trocou. Agora eu sei que ele tem 2 unidades, fiz a compra, desceu, comprou 2, desceu, comprou 2, desceu, comprou 2, agora no final das contas vou colocar mais um blocker em campo. Então você percebe que ele tem 0 cartas, eu também, só que ele tem 2 cartas com dano, eu não tenho nenhuma, tenho blocker, caso ele decida bater,
qualquer uma das duas unidades, ao bloquear, ele vai perder. Então você percebe que realmente eu estou desgastando um tanto o oponente. E mesmo que ele tenha mais shields, eu consigo segurar de uma tal forma que vai ser melhor para mim. Ele bateu no meu, perdeu a unidade, o meu ficou vivo. Se por acaso ele decidir bater com essa unidade dele, eu bloqueio, mantendo o meu. Mantendo o meu, com o repair eu vou conseguir bater tranquilo. Bato, levanto, bato, levanto, bato, levanto. Jogo tranquilamente, na maciota que for necessário. Não precisa correr. Você não é um deck rush. Mas, como todo deck meio que controle, vocês podem ter percebido que a sensação de estar perdendo, de estar muito atrás, realmente é bem presente. Porque vocês percebem que eu estou com 0 cartas no meu shield já há bastante tempo e eu estou tentando jogar muito tranquilo. Bato um, viro, bato o outro, viro, bato o outro, viro. Já desço um blocker para conseguir bater tranquilo na próxima vez. Já bato nele, perder mais uma carta. A sorte minha também, que não está vindo nenhuma base, não está vindo nenhum piloto, então não estou aumentando a quantidade de cartas na mão dele. Mas eu tenho Amuro, que por acaso, dependendo com quem ele desça, eu consigo virar sem tipo de problema. Desceu, pingou 3, tirou meu blocker, mas a gente continua no mesmo jeito. Desço o Lifrit, desço o Amuro, viro ele para não ter nenhum tipo de complicação caso seja necessário. E agora nós vamos bater. Nesse caso, decidi novamente então bater na base, porque a base ele tem mais força, o meu bicho tinha apenas 4, então eu desci mais para conseguir causar um pouco mais de dano e mantive em pé. Desceu o Lifrit, não tem problema, porque querendo ou não eu ainda consigo tirar, porque o objetivo aqui é manter a minha fluidez. Ah, mas você perdeu um pouco a mão, porque agora está com 2 cartas na mão. Sim, mas ele foi um tanto afobado, decidiu colocar para aumentar a força, não tem problema, desço mais um, que por acaso ele é blocker também, bato com o primeiro, se ele decidir blocar, não sei tendo problema, ok, maciota ainda, desço, viro, levanto. Não preciso bater agora, porque eu consigo manter 3 blockers em campo e agora eu vejo o que ele vai fazer. Nesse caso, vocês podem perceber que aos pouquinhos eu fui minando, gastando um pouco dele, e agora vou defender com qualquer carta, decidi defender com o Lifrit, e assim com isso ele já estressa, e no caso eu acabo ganhando a primeira vitória. Então pessoal, estamos agora com a nossa segunda partida, e a segunda partida eu consegui ser um pouco mais rápido, comparado obviamente com a outra partida. E agora eu posso perguntar, qual que é a mão perfeita para ele? A mão perfeita para ele, obviamente, é ter blockers de começo. O seu deck é um deck de blockers. Ah, nossa, ultimamente está vindo muito carta branca, no caso, muitos decks brancos, porque ele tem uma fluidez mais interessante. E como você pode ter percebido, os outros que a gente colocou era branco mais pelo flavor, né? Pelo menos o AUG era mais pelo flavor, como a gente pode ter percebido. Só que aqui você percebe que ele realmente é um deck interessante, ele pega top 4 com muita facilidade. Se for ver essas listas do Eggman, por exemplo, o T.O. pega top 4, top 8, segundo, primeiro com certa facilidade em eventos de pequeno, médio e grande porte. Então o que acontece? Da mesma forma que tem pessoas vindo com o clã com muita força, tem pessoas vindo com o Wig com muita força, mas outros preferem jogar um pouco mais na tranquilidade. Esse deck, ele tem um pouco de problema contra decks que tem Breach, principalmente Wings da vida, porque como o Wing bate com muita força e tem Breach, ele vai fazer de tudo para que você consiga minar um pouco as suas cartas, principalmente o TU, que tem uma bunda maior, que tem um repair um pouco mais interessante, vai minando para conseguir no Breach tirar. Caso não, ele vai destruindo os blockers com as unidades grandes que tem Breach para conseguir tirar com certa força e assim ir batendo tanto na sua unidade quanto também na sua vida, fazendo com que force você a jogar de uma outra forma. Então se você for jogar com esse deck que é um pouco mais controlezinho contra o deck de Wing, saiba quando descer blockers e quando não descer blockers, porque ele vai destruir seus blockers com certa facilidade. O Shenlong, o Atron, que são cartas que brincam com blockers, um destruindo, o outro causando 5 de dano num blocker, você percebe que 5, 3 e destruição são algo bem complicado. Então cuidado na hora que for descer jogar contra alguns Wings, porque isso realmente é um pouco mais complicado contra o seu
deck. E cuidado, principalmente porque se você for gastar, não, eu vou segurar um pouco. Segurar um pouco vai fazer com que mais facilmente chegue no turno 8. Turno 8, é claro, Wing 0. Wing 0, 3 em todo mundo. Ah, mas você tem que ser de nível 5 ou menos. Sim, perfeito, mas não é todo o deck que tem nível 6, nível 7, nível 8. E ele vai, primeiramente, limpando o board dele para que ele não cause o dano nele mesmo. Ainda mais agora que vai vir em D4 algumas cartas que brincam com deixar o X mais fortes, aí também fica um pouco mais complicado. Alguns descem a fazer uma mistura de Age com Wing, para que você consiga rampar e já no turno 4 você já ter 6 recursos para descer o Wing junto com o Hero. Então cuidado na hora de você for jogar contra ele, porque realmente pode ser um problema para você. Mas como eu já estou jogando há bastante tempo, eu já consigo sentir mais ou menos como funciona, você já vai vendo. Mesmo que desça algum breach aqui, um breach aquele outro, você ainda mantém os seus recursos um tanto na sua mão. E use e abuse o máximo que você puder do Archangel. O Archangel, ele é uma carta forte, ele é uma carta interessante, então use e abuse dessas cartas para que você consiga, nem que seja para limpar um pouco. Bata um pouco, tira um pouco, mantenha os seus brokers em pé para que você consiga, na volta, segurar com um certo pouco mais de facilidade. E aí, mais ou menos isso que eu faço. Eu vou tirando as unidades para que elas consigam, de uma certa forma, ter o mínimo de dano possível e o máximo de propriedade possível para conseguir tirar sem nenhum tipo de problema. Porque, como eu falei, breach sempre é um problema. Só que o legal também é que você saber utilizar o combo, vamos chamar dessa forma, cartas com Repair juntamente com Kiras, os Kiras reduzem. Reduzindo, pode ser que no final das contas seja um tapa limpo. É como se fosse bem, entre aspas, um first strike. Porque você vai estar batendo, mas está tomando dano de volta. Sim, mas como o AP foi reduzido e você tem repair, no final do turno é como se você tivesse tomado um first strike, ou no caso ter dado um first strike. Porque no final das contas você bateu, tirou a unidade e não fez nada com você. Até eu fico tanto pensativo de como vai ser o Barba Branca, né, que é o turn A, o branco, porque ele vai poder colocar, você pode ir brincando. Vou fazer ainda um vídeo falando sobre ele, como são algumas perspectivas, quais são alguns tipos de decks que podem rodar, alguns outros decks que podem surgir, mas por enquanto vamos ficar aqui no TO Blockers. Uma coisa que é um tanto complicado, você pode ter percebido nessa partida, é que tem algumas cartas que têm efeito mandatório. Quando você bate, escolhe uma unidade de nível, no caso, 2 ou menos de HP e volte para a mão. Só que, como por ser mandatório, se por acaso não tiver alvo, beleza. Não tem alvo, a gente resolve, muito bem, obrigado. Mas se por acaso ele tiver alvo, você é obrigado a fazê-lo. Então, se por acaso acontecer como aconteceu aqui, de a pessoa ter um bird, você bate, volta para a mão, desce, bate, volta para a mão e desce, às vezes tem que pensar como eu vou conseguir, ou no caso, não bater com ele, para que não desça o birds toda hora, ou fazer com que o Birds vire de alguma forma para eu conseguir dar alvo nele. Tanto que a droga desse Bird vai descer mais de 2 vezes porque ele é um efeito mandatório. Ele, entre aspas, se torna um possível blocker psicológico. Por quê? Vou ficar batendo, levantando, voltando blockers para que ele desça e desça mais um Rescore CX toda vez que ele for descer com ele? Será que vale a pena bater sendo que A, B, C e D? Como pode ter acontecido aqui, por ele ter descido várias vezes o Bird, ter subido várias vezes o Bird, ele teve recurso suficiente para descer o 0 com certa facilidade, atrapalhando e limpando um pouco das minhas unidades, que sempre isso é um grande problema quando você joga com um deck um pouco mais de controle. Board wipe contra controle é uma porcaria, porque aqui a gente não tem encantamentos que mantêm as unidades em campo, nós não temos tantos comandos com actions para que você consiga fazer coisas, e o action é só durante a batalha, ele não tem como você fazer, utilize isso durante o deploy do oponente. Talvez no futuro aconteça, pode até ser que sim, mas eu acredito que não. Então os deploys sempre vão acontecer, então cuidado com o ramp do oponente, porque os seus blockers vão sofrer contra decks de wing, porque eles servem para destruir blockers. Então eu estou tentando manter o máximo de desgaste do oponente, mas
devido ao fato de ele também estar tentando controlar meu board, ele está com 7 cartas na mão e eu estou com 3 cartas na mão, porque ele foi tentando segurar a vida dele em troca de recurso. É algo interessante também a se pensar, porque shield também é recurso. Claro que faz com que coisas podem mudar a curva dependendo do jeito que for, mas de uma forma geral ele decidiu manter os recursos na mão para que agora, nesses finais desse turno, consiga vomitar a quantidade de carta. Mas perfeito, vamos lá, vamos jogar com calma. Jogar com o deck de controle é jogar com calma, poder virar da maneira certa. O grande problema é que eu sou obrigado a fazer a habilidade volta o wing para cima. Só que acontece, descendo o 0 novamente, ele vai ter problemas com todas as cartas que ele tem. Então cuidado também de, não sei o que, vou descer, mas vai limpar os seus próprios blockers. Então será que vale tanto a pena você já descer logo de cara? Foi um pouco mais que ele foi pensando. Desci o meu velhinho, desci o Amuro, virou a carta, vou bater para conseguir ir tirar as cartas o máximo possível. Foquei na base, ele decidiu trocar com um blocker, trocou com um blocker, e eu ainda tenho o meu Amuro, que com certeza vamos trigar esse Amuro. Decido então bater com a unidade do Amuro sem nenhum tipo de problema, para que eu limpe o board dele. Mas sabe, você limpando o board, você vai estar permitindo que o 0 entre com mais facilidade. Isso é verdade. Mas se ele descer o 0, ele pode até meio que causar o dano nas minhas unidades, mas o repair não vai fazer com que todas sejam destruídas. Então, pessoal, entrando agora para a nossa terceira e última partida. Vão ser 3 partidas, não vão ser 4, porque são partidas bem longas, como vocês podem ter percebido. Partidas de 10 a 15 minutos na velocidade aumentada. Tanto que as partidas, na real, tiveram aí entre 18 e 25 minutos cada partida. Eu fiquei belas horas para conseguir tirar as 20 partidas para vocês e trazer algumas. Como tiveram várias partidas que tiveram meio que as derrotas acontecendo por falta de recurso do oponente, que ele foi desistindo às vezes no turno 4, às vezes no turno 5, porque alguns foram tão bem controlados que tiveram essa desistência, podia até ter trazido alguma dessas vitórias para mostrar para vocês, mas de uma forma geral eu decidi trazer aquelas vitórias que mostram como o deck funciona de verdade em diversas ocasiões. Algum deck um pouco mais de ping, um deck que tem mais facilidade contra os blockers, e agora nesse deck que é um pouco mais focado ao Rush. Só que ele é um deck um tanto estranho, porque tem Rush, ele tem ping, vai ter diversas coisas, vai me atrapalhar bastante. Esse Fatal Strike é um problema contra blockers, porque ele tira meio que 50% dos blockers. Tirando os blockers são gigantes, mas o Dias, o Lifrit, os tokens, você percebe que são diversas formas de ir tirando as cartas. Então, bateu, causou dano, desci o blocker para segurar, deu o Fatal Strike, tirou a minha base, tirou um shield. Então você percebe que ele está indo muito para cima, porque ele sabe que se os turnos começarem a ser um pouco mais para frente, ele vai ter problemas, porque os meus repairs podem ser muito mais fortes do que os danos pontuais que ele for trazendo. Desceu o Amuro junto com o velho, virou minha unidade, vai bater no meu blocker, porque ele vai dar repair da mesma forma. Ok, decidi manter o meu blocker em pé, porque não faz diferença, ele vai ter repair no final das contas, e caso eu decidisse bater, eu ainda teria um blocker, então foi meio que um blocker moral. Podia ter batido 2 vezes, ele ia perder uma unidade, mas eu ia perder um shield, então às vezes podia ser algo bem interessante. Desci o meu Sword juntamente com o Dias, para que eu consiga ver, caso eu decida bater, a gente consegue voltar com mais facilidade. Deu um Chove Resolve, comprou 2 cartas, desceu o primeiro ping, desceu mais uma unidade pequena. Então você percebe que o objetivo dele é ter uma quantidade maior de unidades em campo, para ele consiga bater 5, e mesmo que eu bloqueie em 3, ele ainda vai ter recursos para continuar batendo. Eu talvez não teria descido algum tanque, teria esperado ter algum tipo de blocker para, no caso, poder descer e bater, porque se não fosse no caso aqui, ele poderia ter descido e batido de outra forma, eu teria perdido o blocker, mas ele decidiu fazer dessa forma. Ok, tranquilo, muito bem, obrigado, vamos seguir o baile. Então você vai vendo que as estratégias do deck, pelo menos aqui dentro do TO,
é um deck realmente mais transcrito. Ele tem uma mecânica de jogo que vai se mantendo da mesma forma. Desce, vai curvando até chegar mais ou menos na curva 6, chegando aí na curva 6, 7, no caso na 7 mais especificamente, desce o TO, desce o piloto, dá repair para 1, quando for bater para esse repair para virar outra unidade, e batendo e conseguir limpando o campo. Então sempre o cara do TO vai tentar chegar o turno até o turno 6, turno 7, com maior número de recursos e unidade em campo, para que as unidades aconteçam com mais facilidade. Então você percebe que esse é o grande controle do deck. Fazer com que a sua fluidez de jogo mantenha-se precipitado da mesma forma e assim o script seja muito mais favoroso para você. Mas cuidado, como eu já disse, ter um deck que tem um script muito sabido, ou no caso muito fácil de se prever, pode gerar complicações possíveis, fazendo coisas um pouco mais complicadas. Virei a unidade dele que poderia causar dano e comprar cartas, já bati com o Lifrit que está um tanto mais danificado, bati com o meu blocker, não tem problema nenhum, vou deixar o meu blocker em pé, e com isso eu mantenho então 3 blockers. Agora é só jogar realmente na maciota. Aqui eu estou bem garantido, porque o grande chance dele é virar as minhas cartas, mas eu consigo, pelo menos, dar um tapa por vez. Dá um tapa, levanto, dá um tapa, levanto, dá um tapa, levanto. Desço, então, 1 e fico na maciotinha. Tenho 3, bato com um grandão, causo dano, vai o piloto para ele, algo que é um pouco complicado, mas pago e levanto. Continuo com 3 blockers em campo. Então, se ele quiser bater, vai ter que bater com força, porque se ele bater fraquinho, eu vou conseguir dar repair, vou conseguir dar blocker, vou conseguir segurar. Desceu a primeira unidade, com todos os recursos em pé, então pode ser que ele tenha alguma coisa específica. Decidi deixar o tapa acontecer, porque o tapa ainda vai manter a minha base. Eu tenho mais 2 bases, então eu quero primeiro tirar os pequenininhos para tirar volume, porque shield é shield, ele se mantém sempre igual. Decidi então bloquear o 0, no caso o velho com o Rick Dias junto com o Amuro. Desceu o primeiro, como eu já imaginei que isso poderia acontecer, causou dano em 1, tirou meu blocker, tudo bem, é algo a ser pensado numa próxima vez. Mas agora vamos começar os ataques. Bato com o meu primeiro, tiro ele, posso deixar ele em pé, no caso não consigo deixar ele em pé porque eu virei e gastei tudo, então eu poderia ter jogado de uma outra forma, mas já que eu não consigo, então bato com o outro, beleza, tranquilo, e agora eu poderia bater com ele, mas não consigo porque eu gastei todos os recursos para descer ele. Perfeito, ok, tudo bem, segue o baile, foi uma jogada um tanto estúpida, mas a gente vai aprendendo de acordo com o que vai jogando. Se eu não me engano, isso aqui foi, acredito, a 5ª ou 6ª partida que eu fiz, então ainda estava, querendo ou não, aprendendo a jogar contra o deck, ainda mais contra o deck Rush, que é um pouco mais complicado. Ele realmente, por pingar, por descer, por bater, ele realmente dá um tanto de problema. Mas, como vocês podem ter percebido, ele tem um recurso na mão, eu tenho 3, a minha engine de bater com blockers e manter os blockers em pé ainda continuam funcionando. Ah, mas você perdeu a base. Não tem problema, tem mais 2. Ah, mas uma hora vai gastar as cartas da sua mão e vai perder o seu shield. Isso sim realmente é um ponto. Mas pelo fato agora de eu conseguir bater com tranquilidade em quem eu quero, porque eu consigo fazer com que as coisas aconteçam, perfeito. E o detalhe é que o meu TU, ele tem per 3. Então, não aconteceu meio que nada. Eu só simplesmente tirei. Coloquei o meu blocker, desceu 2, solto o Papilos, desço ele, poderia então descer o Amuro, que foi algo que eu fiz, vou virar a carta dele, vou bater com ele e agora eu tenho o quê? 3 cartas em campo, tenho um blocker, tenho uma carta só na mão, a carta que ele descer não tem como linkar ou parear, não sei que ele compre alguma carta que faça essa junção, e caso ele desça e queira bater na minha base, o meu blocker tira ele. Tirando ele, agora não tira mais porque deu First Strike, mas agora ele gastou tudo. E vamos ver como vai funcionar. Vai bater, causou dano, tirou a minha base, mas perfeito. Eu ainda tenho não apenas 2 atacantes,
como 2 atacantes que têm repair. Vou então descer a minha primeira unidade, compro a carta. Essa unidade tem habilidade, então para mim é sempre maravilhoso. Desço então o TO junto com o Patmos para que ele consiga trigar a habilidade dele com mais facilidade. Vou bater o meu primeiro tapa para conseguir trigar a habilidade, mas ainda estava um tanto... Eu devia ter batido de outra forma, porque ao bater com o outro eu conseguiria virar o velho para bater nele. Mas ok, acontece, a gente vai fazendo as coisas. Então bati, virou, mas como a minha outra unidade não pode fazer nada, apenas tiro o recurso dele. Desço a base, vem mais um, e agora ele está com 0 cartas na mão. Se por acaso ele vier com Amuro, o máximo que ele consegue fazer é virar. Desceu o Corsica, desceu a base juntamente com o Tolkien, aumentou o recurso dele junto com o Tolkien, trazendo uma outra unidade. Mas, querendo ou não, se percebe que aqui tem um efeito psicológico do desgaste emocional. Que o desgaste emocional é, todo turno eu vou fazer de tudo, acabo carta, depende do meu draw, próximo, depende do meu draw, próximo, depende do meu draw, e isso realmente é um grande problema. Mas vamos começar agora com os detalhes. Eu, novamente, devia ter batido primeiro com o velho para conseguir virar, é algo que realmente é algo tanto complicado desse deck, você bater do jeito certo para que você vire do jeito certo. Porque dando a perceber, ou dando aqui a estratégia certa, você consegue bater e virar com mais rapidez e mais versatilidade do que se você tivesse com o outro. Porque aqui você consegue virar com o Amuro, consegue virar com o DO, consegue virar com diversas cartas, permitindo que ele não apenas anule o blocker, caso aconteça, mas também você limpe o board com mais facilidade. Com isso agora eu bati e mantive o meu recurso. Ele pode bater direto na minha unidade ou pode bater em cima da minha base, depende do que ele decida fazer dentro dessas possibilidades, mas novamente é muito o top deck o que ele for fazer. Decidi blocar, porque assim a gente consegue fazer uma troca e ele não causa nenhum dano na minha base, porque eu quero manter minha base viva caso eu tenha um blocker, conseguir bater com os blockers com mais facilidade. Veio o piloto, ok, tranquilo, por enquanto não é um grande problema. E eu tenho então 2 unidades, mas agora eu já sei o que acontece, eu posso virar, né? Eu lembrei dessa habilidade, joguei do jeito certo, bati, virei, e agora eu consigo bater com o meu bichão, porque querendo ou não, ele tem Repair 3, se basicamente não morrer, ele consegue se recuperar quase que 100%. Limpei o board dele, mantive então minhas 2 cartas, não tem tanto problema, porque caso ele compre, ok, tranquilo, não tem como ele fazer algo, porque com uma carta, a não ser que seja um Show Resolve para comprar 2 novas, ele tem que comprar 2 novas que são realmente algo diferencial, porque se for simplesmente um Overflow, que no caso não teria como ser porque ele é roxo, mas caso fosse, teria que ser uma carta para 1, ainda seria um grande problema. Então, bato com a minha primeira unidade, só que pelo fato de ser uma unidade grande, não consegui virar, devia ter batido de outra forma, descido o L-Strike junto com o Amuro para virar ele, mas eu estava com muita ansiedade, queria acabar logo, então no caso fiz essa escolha errada. Como eu mostrei para vocês, jogar com esse deck de maneira errada vai gerar uma complicação para você, porque você precisa jogar na maciota. Esse deck ele é controle se joga mais na maciota. Então, desceu, virou, bateu a minha unidade, causou 1 de dano, mas não destruiu e então não tem como comprar o draw. Perfeito, vai bater, tinha uma unidade, mas agora é perfeito. Agora realmente é só terminar. Eu ainda posso escolher qual seria a unidade que eu vou bater. Veio um L-Strike, mas vamos lá. Decido então bater com o TO e assim consigo minha 3ª vitória. Então, pessoal, isso aqui foi para vocês, espero que vocês tenham gostado de como vocês podem ter percebido durante a partida. Esse deck ele é muito bom em fazer o oponente gastar recurso, fazer com que ganhe pelo desgaste. Então, normalmente são partidas bem maiores, vocês puderam até perceber
que algumas partidas eu coloquei 2x a 200% rápido e mesmo assim demorou bastante. Teve partidas que demorou quase 30 minutos, uma única partida, porque eu fui controlando os recursos, gastando. E você percebe que como essa deck ele gasta bastante, no caso força o outro a gastar bastante, porque você fica bastante tempo vivo e os repairs mantêm você vivo também, é muito comum algumas pessoas desistirem. Quando aqui no simulador é mais fácil de desistir. Quando é no semanal, você vai ver aquela sensação de desgosto. Nós tivemos um rate bem interessante, chegando aí mais de 60% de aproveitamento, então foi um aproveitamento bem interessante. Claro que depende muito de quais são as cartas que você vai colocar, algumas pequenas mudanças, se você vai pôr um pouco mais agressivo ou não, mais defensivo ou não, mais repair ou não, mais blocker ou não, porém, usando como base essa lista, eu tive um aproveitamento bem interessante. Comparativamente, vocês podem ir vendo os outros decks que já apareceram aqui no canal, você percebe que, claro, que depende de qual foram as partidas que eu joguei, qual foi realmente a minha sorte, dependendo de quais foram as partidas, também você percebe que dependendo de quais foram os decks que foram aparecendo, a gente vê que tem ou um ou outro de uma forma geral. Se chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários, você já enfrentou um DO, você já viu como é cansativo jogar contra esse robô que parece uma gema de ovo. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.